Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso A Gênese da Associação Allan Kardec de São José do Rio Preto. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 16º, que fala da teoria da presciência. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer aquela nossa concentração, né? Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, em prol do aprendizado, do conhecimento e da sabedoria. Que todos possamos, então, agora, estar unidos em uma vibração de benevolência, de calma, de concentração, para que possamos assimilar mais ainda esses novos conhecimentos. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui definindo o que é presciência. Então, presciência vem de duas palavras, né? Pré e ciência, pré antes, ciência saber. Então, a presciência é o conhecimento do futuro, são as previsões, né? Os pressentimentos sobre aquilo que ainda não aconteceu. E aí, Kardec já começa, então, logo no item 1, lançando essa pergunta. Olha lá, aqui, acompanhem aqui no texto, item 1. Como é possível o conhecimento do futuro? E aí vem a resposta. Compreende-se a possibilidade, vejam que é possibilidade, tá? Da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, devido aos fatos que estão acontecendo no momento presente, né, aí sim nós podemos, então, predizer possíveis fatos que podem ocorrer no futuro, tá? Porém, não há dos que nenhuma relação guardem com este estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Então, ele está continuando dizendo assim, então, a previsão do futuro, ela tem sempre que surgir, vamos dizer assim, né, partir dos fatos que estão acontecendo no momento presente, e não de fatos de que nunca nem se ouviu falar, que não se tem conhecimento, né, ou mesmo fatos assim que podem acontecer ao acaso. Tá? E aí ele vai continuar explicando por que tem que ser assim. Porque, olha, não existem as coisas futuras, né? É uma outra indagação que Kardec vai começar a fazer. Então, e a gente já sabe disso, né? Eu posso prever realmente o comportamento de uma pessoa? Eu posso predestinar a vida de uma pessoa? A gente já sabe que não, né? Por quê? Porque nós temos o que a gente chama de livre-arbítrio. Então, como é que eu posso prever de uma forma tão precisa, tão certinha, um determinado futuro? Não, eu posso fazer possíveis previsões. Tá? E aí foi o que Kardec pensou, né, para fazer essa segunda pergunta que ele coloca aqui, ó. Então, não existem as coisas futuras, dizem, né? E até hoje, na nossa época, isso é dito também. Elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? Então, essa segunda pergunta que ele faz, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Como saber, então, que aquilo vai acontecer, tá? E aí vem a resposta, ó. São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, mesmo, né, porquanto não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar descobrir, e é ainda o Espiritismo, já de si mesmo chave de tantos mistérios, que nola fornecerá, mostrando-nos aos demais que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Então, aqui ele vai dizer assim, ó, realmente, né, não existe esse destino traçado, esse destino determinado, porque nós temos o nosso poder de escolha,
né? E se essas previsões do futuro necessitam partir somente dos fatos que estão acontecendo no presente, se eu mudar a minha maneira de agir neste tempo presente, eu posso então, consequentemente, mudar o meu futuro, correto? Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que fuma, né? E eu falo para essa pessoa assim, olha, já foi comprovado que o tanto que você fuma, tal, isso pode te levar a desenvolver uma doença pulmonar. Se essa pessoa, nesse tempo, toma essa consciência e decide, então, parar o que ela está fazendo, ela pode mudar o futuro dela, correto? Então, isso são só assim, né, comparações para ficar mais simples da gente entender o que é que ele quer dizer aqui. Mas ele indaga, mesmo assim, né, tendo então o nosso poder de escolha e o nosso livre-arbítrio, existem previsões de futuro, sim, e previsões que inclusive se concretizam. E aí, falta então para a gente desvendar qual é essa chave de poder. Como eu posso prever algo que ainda não aconteceu? E aí é o que ele fala aqui na última frase, que é então essa causa, né, essa chave que o Espiritismo vai tentar então descobrir, claro que sempre desmistificando qualquer tipo de fenômeno, né, e dentro das leis naturais que a gente sempre vem estudando dentro da nossa doutrina, ok? E aí, para ficar mais fácil então da gente poder compreender, né, todos esses fenômenos e como eles podem acontecer, o Kardec dá um outro exemplo para a gente, que está representado aqui nessa figura, né? Então ele pede assim, ó, imagine que você seja um homem que está em cima de uma montanha. E aí, em cima dessa montanha, você tem então o conhecimento e a visualização de todas as estradas, do começo ao fim. Tá? Então, vamos imaginar que esse ponto em vermelho aqui seja o começo dessa estrada. E esse ponto aqui, ó, seja o fim dessa estrada, tá? Para esse homem que está aqui no topo dessa montanha, ele vai conseguir ver todos os obstáculos do percurso deste homem que vai então transitar sobre essa estrada. Então, ele pode ver todos os perigos, todos os obstáculos, né? Se tem alguma cratera, se tem algum buraco, se tem assaltantes, se tem algum outro tipo de pessoa que ele pode encontrar, né? Para esse homem, ele já sabe o que vai acontecer. Para o viajante, no entanto, que estaria aqui nesse ponto inicial, então, dessa estrada, né? Esse ponto inicial seria a situação presente dele. E este ponto final seria, então, o futuro. E ele não sabe o que ele vai encontrar no meio, então, dessa estrada. Então, conforme ele vai caminhando, né, por este percurso, percebam então que ele sai do presente dele e ele caminha até o futuro. No entanto, para o homem que está no topo da montanha, não tem passado e presente ou presente e futuro. Todo o percurso que esse homem vai fazer, para o homem da montanha, é o presente. Então, é interessante, né? Porque é aquela questão do tempo ser relativo, né? Lembra que Galileu, na primeira parte do capítulo 5º, né, de uranografia, ele define assim, que o tempo, na verdade, ele é uma medida efêmera, né, que funciona para aquilo que é passageiro. Então, o tempo ele é muito relativo, né, e a gente já tinha que desconstruir essas coisas. Por isso que às vezes a previsão do futuro ela pode dar certo, porque se eu estiver num nível acima, aonde eu consiga enxergar todo o trajeto que aquele ser que tá, vamos dizer assim, né, num nível abaixo, entre aspas, tá percorrendo, para mim, toda aquela situação eu já sei e tudo aquilo é o presente. Então, ele diz assim, que se a gente agora sair do âmbito dessas coisas materiais, como esse exemplo que ele tá dando, né, e entrarmos pelo pensamento ó, no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno. Então, olha só, os espíritos desmaterializados são como esse homem da montanha.
O espaço e a duração não existem para eles, né? Mas a extensão e a penetração da vista, né, desses espíritos que estão desmaterializados, também vão ser proporcionais à depuração deles e à elevação que eles alcançarem na hierarquia espiritual. Então, quer dizer assim, quanto mais elevado esse espírito for e quanto mais desmaterializado ele for, ele vai ter muito mais noção, certo, do percurso daqueles que ainda estão num nível um pouco mais abaixo dele, tá? No caso dos espíritos inferiores, né, continuando aqui, ó, a visão ela é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem se afastar do globo a que se acham presos, né? Vocês lembram que nós estamos presos, né, aqui no planeta Terra, por conta até mesmo da sintonia fluídica do nosso perispírito, a gente não consegue sair daqui, né? Então, conforme a gente vai se elevando, aí sim, nós vemos isso na aula de fluidos, na primeira parte, né? Então, ó, esses espíritos inferiores dificilmente podem se afastar do globo, né, a que se acham presos, como também porque a grosseria dos seus perispíritos lhes vela coisas distantes, tá? É por isso que a visão de futuro ela vai ter muito a ver com a quantidade de sabedoria que cada um traz consigo, né? E a nossa elevação e a nossa depuração espiritual, ok? Então, vamos continuar. Então, resumindo, né, como ele continua aqui no próximo item, ele diz assim, ó, os espíritos veem toda a trajetória de uma só vez. Para eles, então, tudo é o presente. Tá? E aí o Kardec vai lançar uma outra pergunta, que ele vai dizer assim, ó, se essa tal faculdade, então, né, mesmo que restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, né, em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que abrange o infinito. O que ele está perguntando, né, traduzindo assim essa pergunta para uma linguagem mais contemporânea nossa. Ele está perguntando assim, poxa, então, se essa faculdade, né, de você conseguir ver, né, esse trajeto que essa criatura está percorrendo, né, se até para nós que somos inferiores, mesmo que em espírito, somos inferiores ao Criador, nós conseguimos fazer isso, que dirá então o próprio Criador, né, que abrange o infinito. Então, o que será que ele conseguiria ver, né? E aí a resposta vem, ó. Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Então, gente, o Criador, ele vê a criação dele do começo ao fim. Como esse homem da montanha vê a estrada do começo ao fim, tá? Então, é difícil para a gente compreender, né? Porque se eu tô começando a estrada e se eu tô no meio do caminho e eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer no futuro, né? Para mim, pode ser que fique um pouco inconcebível alguém que já saiba o que vai acontecer, no sentido de, tá? No sentido de perceber o que é que eu vou encontrar neste caminho. Mas percebam que ninguém está dizendo que a vida tem um destino, né? Que nesse caminho você vai encontrar tal coisa e vai fazer tal coisa. Não, eles podem prever quais serão as nossas dificuldades, quais serão os nossos obstáculos, mas a nossa reação perante eles, né? Essas dificuldades, esses obstáculos, isso aí vai ter muito a ver com o nosso livre-arbítrio, né? Essa lei, ela é absoluta, tá bom? Então, ó, ele continua assim, dentro deste panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo, quer dizer, se Deus conhece o começo e o fim de tudo que acontece na criação, para ele, o que é a duração da vida de um homem, né? Que a efemeridade realmente é a rapidez da duração da vida de um homem. Então, ele tem, sim, condições, né, de conhecer tudo o que todas as suas criaturas estão passando, como elas estão se desenvolvendo, né? Apesar de nós não sabermos ainda o que é esse Criador, mas a gente já sabe que ele sabe de tudo, né? Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é a inteligência suprema, tá?
E aí, vocês devem estar se perguntando, né, o que essa figura aqui, né, com uma fileira de formiguinhas está fazendo aqui? Na verdade, eu quis colocar essa figura para representar o seguinte, né, para a gente entender bem o que tem a ver essa questão da sabedoria, né, e você estar um nível acima e poder prever o futuro. Vamos supor que eu é um espírito completamente imperfeito, né, cheio de erros e que estou ainda num planeta de provas e expiações, espiando muitas coisas. Eu pego e coloco um punhadinho de açúcar ao lado de um formigueiro, tá? O que vai acontecer? Essas formigas, obviamente, vão sair do formigueiro e vão migrar até esse montinho de açúcar, não é? Isso significa que eu sou um profeta ou significa uma certeza matemática? É praticamente uma certeza matemática, concordam? Porque eu nunca vi uma formiga recusar açúcar, tá? Então, eu estou, vamos dizer assim, num nível de conhecimento, de sabedoria muito maior do que o da formiga. E eu conheço a essência da formiga. Então, eu não sou um profeta ao prever que isso vai acontecer. Tá? A condição em que eu estou me permite isso. E é assim também no mundo espiritual. É assim com as pessoas mais sábias que vão adquirindo conhecimento, sabedoria e maturidade ao longo das encarnações e ao longo das existências, tá? Então era mais assim para essa questão ficar bem mais clara, ok? Bom, e aí, até agora a gente está falando da capacidade do espírito, né, de ver e prever o futuro, tá? E aí é claro que esses espíritos podem passar essas informações através de médiums e tudo mais. Mas aí, no item 5, ele vai dizer o seguinte, olha, pode também semelhante missão, né, de prever este futuro, ser confiada a certos homens. De que maneira? Então, veja, alguns homens também conseguem prever o futuro, também têm essa faculdade, né, de repente, através de que forma? Então, ele diz aqui, ó, nos processos de desprendimento, que são aqueles processos onde nós deixamos momentaneamente, né, essa fixação tão firme aqui do corpo material. Então, durante o sono, durante os fenômenos de dupla vista, durante os fenômenos de fotografia do pensamento, durante os fenômenos de clarividência, tá? Percebam que são fenômenos anímicos, né, que não precisam necessariamente da intervenção espiritual. É diferente de um espírito superior estar tendo uma visão de futuro, né, e comunicando para um médium. Então, a própria criatura humana pode fazer animicamente pode ter essa visão de futuro, né, através desses próprios fenômenos que a gente está vendo aqui, tá bom? E aí ele diz assim, ó, se essa criatura humana for um espírito adiantado, né, se ela houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, verá como presente os sucessos desse período. Ela pode, então, revelá-los no mesmo instante ou conservar a lembrança deles ao despertar. Tá? Então, o que ele está querendo dizer até aqui? Se esse espírito, então, que tem essa capacidade, viu ali alguma coisa que pode acontecer nesse futuro, se ele tiver recebido uma missão especial, como, por exemplo, vários profetas, né, já existentes aqui no planeta Terra receberam, ele verá, né, os sucessos desse período como se fosse um presente até para ele, né? Porque a questão da visão de futuro, se a gente pensar bem, ela pode ser uma prova bem assim doída também, né? Imagina você ter essa capacidade de ver que alguém vai morrer ou que vai acontecer alguma calamidade e você tem a sensação, né, de que não pode fazer nada. Então, não é uma coisa tão legal também, né? Mas pode ser, então, para esses homens, né, que vêm, por exemplo, nessas missões como um próprio presente de ver aquilo dar certo e tudo fica bem, de repente, né? Ou pode vir como uma prova também, né? E aí, esses homens que têm, então, essa capacidade, que têm essas visões de futuro, eles podem, então, tanto
acordar, vamos dizer assim, ou voltar, né, para o seu corpo físico com a certeza daqueles fatos, ou também somente como uma vaga lembrança. E eles podem também falar, né, por exemplo, se ficar muito nítido, né, eles podem falar imediatamente o que eles viram e com essa lembrança forte, ou se essas visões precisam ainda permanecer secretas por algum período de tempo ou por qualquer outro motivo, né, provavelmente ele vai se esquecer ou ele vai guardar apenas assim uma vaga intuição, né, do que lhe foi revelado, para que ele possa então ter aquilo assim como uma sensação mais instintiva, tá? Então depende muito do porquê isso está sendo revelado, do porquê essa pessoa consegue ascender, né, para esse tipo de visão. E aí, esses fenômenos, né, do sono, da dupla vista, da fotografia do pensamento, da clarividência, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes aqui, porque foram fenômenos amplamente explicados ali, né, no capítulo 14º, na parte 2, aula que a Sandra deu pra gente. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que são, né, cada um desses fenômenos, você pode acessar essa aula e ver ali com maiores detalhes, tá bom? E aí, ele dá, por exemplo, ele nos lembra aqui, né, o Cristóvão Colombo, que mesmo com todas as adversidades, né, de adentrar em oceanos e mares desconhecidos, com todos os perigos, mas ele tinha aquela intuição, ele tinha, né, muito forte dentro dele a certeza de que ele encontraria, então, novas terras, tá? E isso ele traz aqui no livro como uma visão de futuro, né, que foi dada a um homem que tinha essa missão, né, de desbravar os mares e descobrir novos continentes, tá? Então, isso pode acontecer por N motivos. Mas aí ele nos vai lembrar o seguinte ainda, ó, nada tem, portanto, de fenômenos sobrenaturais. Então, lembra que no começo do livro nós dissemos assim que o objetivo era desmistificar os fenômenos? Se você consegue ter uma visão de futuro, seja porque você já é um espírito desmaterializado que consegue enxergar além, ou seja porque você é um homem encarnado, mas que por algum motivo consegue provocar fenômenos de visão de futuro, pela clarividência, pela dupla fenda, pelo sono, pela fotografia do pensamento, etc. Nada tem isso de sobrenatural. São todos fenômenos que nós já estudamos que ocorrem a nível perispiritual. E é por isso, então, que a ciência ainda não consegue explicar. Mas o dia que a ciência compreender a existência do perispírito, ou seja, de uma matéria mais imponderável, ou seja, mais sutil, né, e conseguir, então, experienciar essa matéria, estudar esta matéria, vão se compreender, então, cientificamente todos esses tipos de fenômenos, tá? Bom, continuando, um outro dado que ele fala aqui que é muito importante é esse aqui, ó. Todavia, não há datas específicas. Então, ele nos lembra o seguinte: em todas as previsões de futuros, não se pode precisar uma data. Isso não existe. Primeiro porque não se sabe qual é o futuro. Acho que eu já falei isso aqui várias vezes. Não se pode predestinar. O ser humano tem livre-arbítrio e ele pode mudar este futuro a qualquer momento, dependendo das escolhas que ele fizer, né? Que nós fizermos. Então, ele pede para que a gente tenha muito cuidado com essas previsões que colocam datas, tá? Na época da pandemia, por exemplo, teve muito texto assim que dava data para surgir a vacina, dava data para acabar a pandemia. Então, gente, não, né? Ele pede para que a gente tenha muito cuidado com isso, tá? Porque depende muito da nossa escolha, né? E também nos lembra aqui nesse último item que é necessário muito cuidado nas análises dessas previsões. Então, a gente já viu que
mesmo essas pessoas que conseguem acessar as visões de futuro por todos esses processos aí falados, muitas vezes elas não vêm lembrando certinho do que elas viram, conscientemente o que elas viram, né? Pode vir na forma de imagens, de lembranças vagas, de situações instintivas ou intuitivas, perdão, né? Então precisa ter muito cuidado, porque é muito comum que às vezes essa pessoa ela misture essas visões que ela tem com algum pensamento dela, com algum desejo dela, e até onde a gente sabe o que é nosso e o que vem realmente do mundo espiritual, não é verdade? Então, muito cuidado com isso. Se eu procuro alguém que me traz acontecimentos específicos em datas específicas, se eu procuro alguém que cobra, né, pelo usufruto desses fenômenos, provavelmente não vai ser assim algo que está vindo de espíritos superiores, né, que dá para ser assim bastante confiável, tá bom? Então, ó, ele diz, né, para fechar essa primeira parte, que o espírito, do lado, por exemplo, de um homem encarnado, ele é como se fosse um vidente do lado de um cego, né? Porque o espírito realmente ele vai estar muito mais desprendido e, além do que, ele está numa dimensão a mais, né? Da quarta para cima. Então, ele consegue ver realmente toda a trajetória, né? E tudo mais. Por que alguns podem prever certas coisas que estão acontecendo nesse período? Porque, com certeza, eles estão vendo, né? Como é todo um processo, por exemplo, de transição planetária. Já viram isso em outros mundos, né? E aí, de acordo com o nosso comportamento, eles sabem, poxa, eles escolheram ir por esse comportamento, então é muito provável que aconteça isso e aquilo, tá? Então, eles são como se fossem videntes, né? Ao lado de nós, cegos ainda, que estamos presos na matéria. Então, a gente precisa dos olhos físicos, né? Para ver, tá bom? Então, isso aqui só para fechar essa primeira parte. Bom, aí ele ele questiona, né, em relação ao futuro do próprio espiritismo, tá? Então, ele diz assim, ó, quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo. Então, o espiritismo vai triunfar? Vai. E essa previsão, gente, ela é muito fácil da gente deduzir, porque desde o começo do livro, ele diz o seguinte, né, que a doutrina dos espíritos, ou seja, o conhecimento do mundo espiritual vindo através dessa terceira revelação, ela veio dada por intermédio dos próprios espíritos. Então eu não tive um profeta, né, para nos explicar a doutrina espírita. Quem explicou foram os próprios espíritos, né? Então, ele coloca assim, ó, fácil lhes é essa previsão. Primeiramente porque sua propagação é obra pessoal deles. Algum espírito vai deixar de existir? Não vai. Então, se um dia a doutrina aqui acabar, vem outros espíritos e passam a informação de novo. E haverão outros codificadores, né? Allan Kardec, né, dizem que se ele não tivesse, claro que ele fez esse compromisso, né, de codificar o espiritismo, codificar a doutrina, enquanto ele ainda estava desencarnado. Mas se quando ele tivesse encarnado, por qualquer razão que fosse, ele desistisse ou ele falhasse nessa missão, haveriam outras pessoas que também estariam preparadas para serem os codificadores da doutrina, tá? Então, por isso que eles falam que esse futuro, sim, ele é certo, tá bom? Bom, e aí ele diz o seguinte, ó, podem os espíritos nos avisarem de certos fatos, mas a lei absoluta do livre-arbítrio jamais é quebrada. Então, aí nessa segunda parte, novamente, né, como eu já falei aqui em outras aulas, o Kardec ele é um excelente professor, né? Então, ele vai repetindo várias vezes a mesma coisa de formas diferentes para que a gente consiga realmente compreender. Então, ele vai falar de novo, né? A lei absoluta do livre-arbítrio jamais é quebrada. Então, muito cuidado com as questões de datas, tá?
Então, além de tudo isso que ele fala da questão da data, ele ainda coloca uma outra coisa, ó, levar também em conta, né? O tempo como espaço não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referências que o dividam em períodos que se contem. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Lembra que na aula de uranografia a gente estudou também, o tempo é relativo e ele passa diferentemente de um planeta para o outro. Então, o tempo aqui na Terra, ele acontece devido à gravidade da Terra que distorce o espaço em relação ao tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesma ou em torno do Sol. Se eu for para Júpiter e ele dá o exemplo aqui de Júpiter, né? O tempo lá vai ser totalmente diferente. Então, para esses espíritos precisarem datas e tudo mais, eles teriam que estar com afinidade, tá? Da forma com que a gente calcula o tempo aqui no planeta Terra também, tá? E aí ele fala, olha, mas sem dúvida isso é possível, né? Eu sou um espírito que vive em outro orbe, vim para cá, quero fazer uma previsão, consigo recalcular esse tempo, tá? Mas ele coloca assim, ó, as mais das vezes ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. Então não seria útil mesmo, tá? Não seria útil, porque o futuro não é absoluto, ele depende muito das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio, mais uma vez falando, tá? Bom, então, aí no item 6, né, ele vai continuar essa fala, também dizendo que às vezes isso não é útil e às vezes também isso não é permitido. Então, olha só, o que ele diz aqui no item 6. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo poderão, tá? Não deverão, determinar datas aos acontecimentos futuros. Mas, além de que isso nem sempre lhes é permitido, tá? Eles se veem impedidos. Então, às vezes, os espíritos, eles são até mesmo impedidos de falar alguma data, tá? Pela razão de que, sempre que as circunstâncias de minúcias estão subordinadas ao livre-arbítrio, né? E à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existe realmente, tá? Senão depois que o acontecimento tenha se dado. Então, reforçando mais ainda essa questão, né? E aí ele continua, ó, por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas determinadas, tá? Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira, e depois esses espíritos levianos, então, que dão essas datas, eles não estão nem aí se o negócio acontecer, se o negócio não acontecer, como isso repercute com a gente, ou até mesmo eles ficam ali dando risada, né, da nossa crença, né, nesse poder místico aí de um destino certo e se divertem, né, com as nossas decepções ou com as nossas aflições, tá? E aí, para terminar, essa é uma aula um pouco mais curta, né? Nos itens 17 e 18, ele vai falar um pouquinho sobre as previsões enigmáticas e as previsões atuais, né? Quando ele especificou muito, né, e ele passa o capítulo inteiro especificando, então, para a gente não acreditar nas datas, que a gente pode sim ter as previsões, né, sem datas, e que a gente confirma o fato só depois que eles aconteceram, né? Vocês viram que nos slides atrás ele falou isso ali no texto. E aí, no item 17, ele dá o exemplo aqui do Nostradamus, né? Por exemplo, o Nostradamus foi um profeta, né? Existe um livro publicado de Nostradamus com muitas profecias, tá? Então, ó, o Nostradamus, ele foi um astrólogo francês, né? Ele nasceu em 1503, tá? E morreu em 1566. Então, vamos lá. Nessa época, assim como nós tivemos vários outros profetas, não haveria ainda algumas palavras, né, que se utilizam hoje, ou alguns fatos até um pouco mais atuais,
para se expressar o que poderia acontecer num futuro de 3, 4 séculos para frente, né? Até mais, tá? Nós estamos em 2022, então praticamente aí 5 séculos, né, para frente. Então, há 500 anos atrás não tinha certas palavras, percebem? Assim como nós não temos certas palavras ainda para conseguir entender algumas coisas, né? Então, os enigmas, né, as palavras que se utilizavam eram outras, tá? Então, vinha na forma de símbolo e tudo mais. O Kardec diz que quanto mais a gente vai nos desenvolvendo dentro da própria inteligência e tudo mais, menos enigmática é uma profecia, tá? Ela é mais uma consequência das observações que nós estamos fazendo naqueles fatos, tá? Diante daqueles fatos. Então, saiu até na internet, eu coloquei aqui para vocês verem uma profecia, então, que ele fez, que o Nostradamus fez em 1555 e que aí tem muita gente falando que foi a previsão da pandemia, tá? Eu trouxe porque é um dos fatos mais atuais que a gente tem. Então, ele dizia assim, né? E no ano dos Gêmeos, que seria 2020, surgirá uma rainha, que aí o pessoal já coloca coroa, corona, né? Enfim, desde o Oriente, então provavelmente China, que estenderá sua praga, quer dizer, o vírus, naquela época ninguém sabia o que era vírus, né? Enfim, vinda dos seres da noite, morcegos, tá? A terra das 7 colinas, que seria a Itália, né? Porque se a gente olhar, primeiro saiu da China e explodiu também na Itália, né? Depois, transformando o pó, a morte, aos homens do crepúsculo, né? Os anciões, para culminar na sombra da ruína, que seria o fim da economia mundial. Gente, a gente pode dizer que é a profecia que se remeteu ao coronavírus e à pandemia? Olha, não sei, vou deixar para cada um tirar suas próprias conclusões, tá? A gente vê que até assim, até mais ou menos aqui, né, vamos dizer assim, até que faz sentido, né? Mas esse fim da economia mundial, ele está muito longe ainda de acontecer, né? Nós sabemos que vai acontecer? Vai. No mundo regenerado não se pode haver um tipo de economia como a gente tem hoje, né? Então, em algum momento isso vai acontecer? Vai. Então, pode ser que essa profecia aqui, ela ainda não se cumpriu, né? Pode ser que isso vá abranger muito mais coisas e que depois, né, conforme esses fatos forem acontecendo, aí nós podemos ter uma maior possibilidade de decifrar, né, essas profecias que vêm, então essas previsões que vêm de forma enigmática, tá bom? Então, naquela época, não existia a palavra vírus, né? A China não chamava China, né? E assim, né? A gente vai, né? Então, tentando decifrar esses enigmas, tá? Mas aí no último item, ele vai falar o seguinte, que quanto mais então a gente fica inteligente e mais sabedoria a gente adquire, de menos enigmas nós precisamos. Então hoje as previsões, elas são muito mais acadêmicas, elas são filosóficas, elas são científicas. Se eu vejo uma pessoa com um determinado comportamento, provavelmente eu sei quais são os frutos que ela vai colher desse determinado comportamento, dessa conduta que ela tem. Eu não sei quando, como, onde, se é enquanto encarnado, se é quanto desencarnado. Mas vocês percebem que já dá para a gente ter uma noção? Então, não somos tão profetas assim, somos realmente matemáticos, somos observadores, né? Então, em determinadas épocas, onde nem se tinha conhecimento de mundo espiritual, de prova, de expiação, não dava para fazer isso, tá? E aí, para fechar, então, eu coloquei, por exemplo, só esqueci de falar uma coisa aqui dessa profecia, né? Ainda tem mais uma coisa aqui que pode ser ou não uma mistificação, a gente tem que esperar mais coisas acontecerem, né? Mas eles colocam aqui, ó, tá vendo esse símbolo aqui, ó, que foi um símbolo, né, que acompanhava a publicação original de 1555, né? E eles falam que é muito parecido com o coronavírus, né? O desenho ali do coronavírus, tá? Como ele seria dentro das visões microscópicas, né? Com microscopia eletrônica que se faz. Tá? Então, mais uma questão que ficou aí, né, pra gente ver ou não, tá?
Bom, aí aqui embaixo, olha, tem essa outra figura aqui. Então, por exemplo, ó, nós estamos destruindo o nosso planeta, correto? Cientistas estão alertando, filósofos estão alertando, nós estamos destruindo o planeta dentro do meio ambiente, nós estamos destruindo o planeta dentre as questões morais e as questões comportamentais, onde tudo é permitido, onde se confunde muito liberdade com libertinagem. Então, gente, qual que vai ser o futuro se isso continuar assim? Eu acho que vai ser uma certeza matemática, né? Não vai ser uma profecia. Nós vamos sofrer, então, problemas climáticos que já estão acontecendo, né? Desastres ambientais, aquecimento global, nós já estamos vivendo tudo isso. Na parte do comportamento, quais seriam os frutos que nós vamos colher disso? Como a Joana de Ângeles nos diz, né, nos seus livros, nós vamos retornar à animalidade? Vamos começar a fazer sexo com todo mundo desenfreadamente? Vamos, né, destruir toda a moralidade que vem se construindo dentre as épocas e a evolução do homem? Então a gente não precisa ser profeta para saber o que vai acontecer caso nós continuemos assim. Aí a escolha é nossa, então percebem que o futuro está incerto, mas eu não preciso mais de um profeta trazendo isso na forma de um enigma, tá? Pelo menos não para isso, que é o que a gente já tem a capacidade de entender. Então, meus amigos, pode ser que nessa hora a gente se sinta um pouco impotente, né? Mas o que eu, uma simples pessoinha que não tem poder, pode fazer? Eu posso começar a mudar a mim mesmo, né? Então eu posso selecionar qual é o tipo de educação que eu dou para os meus filhos, qual é o tipo de educação que eu tenho com as outras pessoas próximas a mim, começando, claro, dentro da nossa casa, né? Com o tipo de conduta que eu tenho. Eu posso começar reciclando o meu próprio lixo. Poxa, na minha cidade não tem coleta seletiva. Não tem problema, recicla aí na sua casa, escreve no saco, reciclável. Tem muito catador de lixo que passa a noite fuçando de lixeira em lixeira para tentar reciclar, né? Não usar sacola plástica no mercado, trocar tudo que eu posso de coisas descartáveis, né? Então eu posso começar assim, no pequenininho dentro da minha pequenez, né? E daqui a pouco, se todo mundo for vendo, olha, ele faz assim, às vezes você vai sendo um exemplo, né? E mais pessoas vão fazendo e mais pessoas vão se juntando a esse grupo, porque o bem ele sempre vence, né? A gente não precisa às vezes esperar o mal ficar tão insuportável assim, né? E tão dolorido assim para que a gente receba um chacoalhão e mude. A gente pode tentar já usar um pouco da nossa inteligência e ir mudando agora, né, para mudar então essa previsão de futuro e passar aí por esse processo de transição que nós estamos passando de uma forma um pouco mais tranquila. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus então. Até a próxima aula e qualquer dúvida estaremos agora lá no grupo do WhatsApp. Um abraço a todos e boa noite.